Desenquadramento do MEI. O programa do microempreendedor individual exige algumas regras, ele exige o cumprimento de algumas regras para que o empresário se mantenha neste programa. Algumas delas a gente falou no início do vídeo, que são contratar somente o empregado, ter o faturamento máximo de R$60 mil por ano ou R$5 mil por mês, não pode ter filiais, não pode ser sócio, titular ou administrador de uma outra empresa. Seguindo essas regras, ele vai se manter como MEI. O empresário pode optar por sair do programa e passar para uma outra forma de tributação, como o Simples Nacional, por exemplo, ou pode ser desenquadrado do MEI por descumprir algumas dessas regras. É bom ficar atento para evitar esse problema, porque caso você seja desenquadrado por algum motivo, seja ele por quebrar algumas dessas regras ou por opção, você pode ter impostos a pagar. Alguns casos de desenquadramento obrigatório, ou seja, que o MEI seja desenquadrado por ter descumprido algumas dessas regras, no caso mais específico, o faturamento anual ou faturamento mensal. Um dos motivos que ele pode ser desenquadrado do MEI é exercer atividade não permitida no programa do MEI. Se você entrar no portal do microempreendedor, você vai ver uma série de atividades que podem ser exercidas neste programa. Se a atividade que você exerce não estiver nessa lista, você precisa procurar um contador e enquadrar o seu empreendimento no regime correto, dependendo do Simples Nacional ou qualquer outro regime apto à sua atividade. Isso é um contador, o seu contador de confiança, que vai te dizer. Uma outra coisa que também pode desenquadrar o MEI é exercer alguma das situações que são proibidas para o programa do Simples Nacional. Ou seja, se você realizar alguma tarefa ou descumprir alguma das obrigações também do programa do Simples, você pode ser desenquadrado do MEI, porque são programas complementares, vamos assim dizer. Desenquadramento por excesso de faturamento. Uma outra maneira de ser desenquadrado do programa do MEI é exceder o faturamento anual de R$60 mil. Nesse caso, existem duas situações. Se o microempreendedor obtiver um faturamento superior a R$60 mil em até 20%, ou seja, se o seu faturamento exceder o limite de 60 mil em até 20%, ele será desenquadrado do programa a partir de janeiro do ano seguinte. E essa diferença de faturamento deverá ser recolhida junto com os impostos de janeiro. Ou seja, se de dezembro a janeiro de 2014 ele faturou, por exemplo, R$70 mil, 60 mil está dentro do limite e vai ser recolhido normalmente no DAS. Esses 10 mil a mais deverão ser recolhidos junto da guia do Simples de janeiro, ou referente a janeiro de 2015. Nessa guia, que vai ser paga em fevereiro, que se refere a 1º de janeiro a 31 de janeiro, vai ser somado o faturamento desse período, mais os 10 mil de excesso do ano anterior. E a partir daí, o empreendedor já será enquadrado como Simples Nacional. Ou, dependendo do caso, também lucro presumido ou lucro real. Normalmente, como o empreendimento é menor, vai ser enquadrado no Simples Nacional. O segundo caso é o microempreendedor ultrapassar o limite de R$60 mil anual em mais de 20%. Ou seja, se em 2014 ele obteve um faturamento de R$90 mil, ele já será desenquadrado do programa do microempreendedor no ano que aconteceu esse excesso de limite. Por exemplo, se em 2014 ele obteve um faturamento de R$90 mil, que é 50% a mais que o limite, ele já será desenquadrado automaticamente do programa do MEI desde o início do ano ou do início da atividade, se ele tiver começado com o MEI depois de janeiro, por exemplo, se ele começou em maio e obteve um faturamento de R$90 mil, a partir do dia 1º de maio ou do início da atividade,
ele já será tributado fora do programa do MEI. É importante ficar atento a esses limites para evitar multas e juros, porque nesse caso, além dele pagar todos os impostos normalmente, como Simples Nacional, se ele for enquadrado no Simples, desde o início da atividade, ele ainda vai pagar as multas e juros durante todo esse período. Então, se ele descobrir só no ano seguinte que ele ultrapassou esse limite de 60 mil em mais de 50%, ele vai ter que pagar todos os impostos desde o início do ano, mais multas e juros. Então, é muito importante porque, com certeza, isso vai ficar bem caro. Multas e juros sobre esses 12 meses, por exemplo, ou se ele tiver começado no mês 5, mês 6, durante todo esse período, vai ficar bem puxado e provavelmente vai ficar difícil de ser quitado depois de um ano, né, de ocorrido esse faturamento. Principalmente se o início do ano tiver com faturamento baixo. Então é bom ficar atento a esses limites para evitar surpresas. É bom fazer o controle mensalmente, acompanhar o seu faturamento, as suas receitas durante todo o período, mês a mês, semana a semana, se for possível, para não ser pego de surpresa só no ano seguinte, às vezes até em maio do ano seguinte, porque o limite de entrega da declaração anual do MEI termina no último dia de maio. Então, se você deixar para fazer a entrega dessa declaração e apurar esse resultado somente nesse período, vai ter bastante multa e juros para pagar.